Olá, queridos alunos e demais candidatos que farão a prova do Enem em menos de um mês. Nós estamos iniciando aqui uma aula que vai falar um pouquinho sobre a prova de redação. Nessa aula a gente vai falar aí os tópicos, que são importantes se levar em consideração, algumas dicas e fazer aí algumas considerações acerca da aparência da redação de vocês, tá ok? Bom, para quem não sabe, a redação, quando ela sai ali da sua mão e você entrega ela para a pessoa que está aplicando a prova, ela sai dali, ela é digitalizada e essa prova é disponibilizada aos corretores que não têm acesso aí às notas uns dos outros, e a sua prova ela é vista por no mínimo 2 corretores. Como que funciona? O primeiro corretor recebe, avalia todos os tópicos. Os tópicos são avaliados assim, São 5 tópicos, cada tópico tem o valor de 200 pontos, totalizando aí 1000 pontos na redação de vocês. Então, cada corretor ele vai olhar a sua redação, ele vai atribuir essa nota, são 2 corretores, e se por acaso a discrepância, ou seja, a diferença de nota entre uma e outra for muito alta, tem uma quantidade de pontos estipulada, se der muita diferença em cada tópico, essa redação é avaliada por um terceiro avaliador. No caso aqui, o nosso exemplo de ficha de avaliação é do avaliador 3. Ele veio, tem o valor máximo e tem a nota que foi atribuída. O que eu deixo de dica para vocês aqui de início, assim como vocês começam aí a redação de vocês, a prova do Enem ela é uma prova cansativa de um modo geral. Então, quando você chega no segundo dia para fazer a redação, você já vem de um dia puxado, com bastante leitura, que exige muita concentração. Então, eu aconselho vocês, em primeiro lugar, pegou a prova, vai lá dar uma lida na proposta da redação com a cabeça descansada, Dá uma olhada, analisa qual é o assunto, o que você sabe sobre aquele assunto, leia os textos da proposta e, de preferência, escreva o seu rascunho. Por quê? É a partir da prova da redação que avalia-se a sua maneira de se expressar, qual o conhecimento que você tem de mundo, o que chama a sua atenção acerca de alguns problemas, se você tem domínio da língua portuguesa. Então, esse tipo de coisa ele é abordado aí nessa prova de redação. Nós vamos começar agora falando um pouquinho sobre as 5 habilidades que são avaliadas aí na sua prova de redação. Então, vamos lá. Elas são chamadas de 5 competências, tá? Então, quer dizer o quê? Que você tem que ser competente a fazer essas 5 coisas, tá? Lembrando que eu não sou essa professora brava aqui não, tá, gente? Isso aqui é só um meio de intimidar vocês. Brincadeira. Vamos lá, gente, então. Desculpa, eu tô com a minha voz meio estranha, mas tudo bem. A primeira competência, o primeiro tópico, é o domínio da norma padrão da língua escrita. O Enem busca avaliar aqui a capacidade dos estudantes de diferenciar os registros oral e escrito da língua. Ou seja, você vai escrever um texto dissertativo, você não vai colocar palavras que você usa para conversar com seus amigos, por exemplo. Então você não pode, você tem que ter uma linguagem mais bem elaborada. A partir
dessa competência que vai ser avaliado aí se você sabe acentuar, se você sabe concordar, né, verbo, essas coisas todas, conjugar e outras, né, regras de pontuação, ortografias, tudo isso, tá? Nesse tópico é avaliado esse tipo de coisa, tá bom? Então, assim, se você tem um domínio aí razoável da norma padrão da língua portuguesa, você já tem aí 200 pontos garantidos. A segunda competência é a compreensão da proposta. A compreensão da proposta nada mais é que você escrever o que está sendo pedido na proposta. Né? Nesse tópico, você analisa se o candidato foi capaz de entender o que foi proposto, né? E bem como os textos de apoio. Então, assim, eu já vi casos de prova do Enem que foi solicitado um texto dissertativo argumentativo e o candidato começou com: quando eu morava em São Paulo, aconteceu o seguinte fato. Minha mãe, enfim. O estudante fez um texto narrativo. Então isso fugiu completamente da proposta, né? Não tem como avaliar um texto se ele foge da proposta. Então eles avaliam aí se você entendeu o texto que foi pedido. Se ele pede lá, coloque título, coloque o título. Se não estiver pedindo, não é obrigatório. Mas um texto dissertativo é sempre bom. Outra coisa, às vezes o texto, a proposta, ela pede para que você dê exemplos ou defenda um certo argumento, parta-se de algum pressuposto. Então, preste bem atenção. Por isso que é interessante você estar aí com a cabeça descansada, tá? Vamos lá agora então para a terceira e a quarta competências. Elas andam sempre juntas, tá, gente? Inclusive, ao estudar isso nas aulas de língua portuguesa, vocês já devem ter visto que coerência e coesão caminham juntas, né? Por quê? Porque a coerência ela está ligada ao conteúdo e a coesão à organização, à estrutura do texto. Então você pode ter lá exemplos, argumentos maravilhosos, mas se você não souber escrevê-los e organizá-los dentro de um texto, eles podem ficar completamente sem sentido, tá? Então, assim, quando se fala em coerência, o candidato é importante que ele não se contradiga, né? Que ele apresente argumentos válidos. Ai, gente, olha, evitem meio que ficar em cima do muro, sabe? Eu sou a favor disso por conta disso, disso e daquilo. Mas, por outro lado, eu sou contra porque tem isso, isso e isso. Então, assim, procure defender apenas um lado, sabe? Não seja imparcial. Escolha um lado e defenda ele. Você pode jogar o lado negativo sem problema, mas aí você tem que explicar por que o lado positivo sobrepõe, né? Ou vice-versa. Você vai defender a sua ideia. Então, né, apresente argumentos válidos, desenvolva esses argumentos, use exemplos, né, e esclareça bem as suas ideias. E para que você faça isso, é muito importante que você tenha coesão, né? Você organize bem as suas ideias dentro do texto, né? Os parágrafos eles têm que estar bem relacionados, eles têm que seguir uma ordem lógica. Então, assim, quando você vai falar uma coisa ou outra e tal, você vai mudar completamente de assunto. Mas e aí, qual caminho você vai seguir dentro do seu texto para que você mude de assunto e não cause estranheza no seu leitor, né? Então, por isso que eu falei para vocês que é importante escrever o rascunho antes de fazer toda a prova. Aí você escreveu o seu rascunho, você vai fazer a sua prova. Num segundo momento, quando você pegar para reler e passar limpo, talvez você perceba algumas coisas que não estão tão boas, que você pode melhorar, coisas que você pode mudar, ideias que você pode deixar assim mais claras, né? Então isso é bem importante, tá, gente? Então, na dúvida, faça um texto simples, claro, objetivo, demonstre ao seu leitor, no caso a pessoa que vai avaliar, que você conhece os caminhos a se chegar no final do seu texto e convencer o avaliador do que aquilo que você está falando faz sentido,
tá? Você não precisa mudar a opinião dele, mas tem que pelo menos fazer sentido o que você está dizendo. Então a gente entra aí, pessoal, no quinto tópico. O quinto tópico, ele exige aí um pouquinho de criatividade e um certo conhecimento de mundo. Por quê? Ele pede aí uma solução para o problema que está sendo exposto aí na proposta. Então, além de apresentar o problema, falar sobre ele, o candidato deve apresentar uma proposta de solução. O que acontece muito aqui, gente, nesse tópico, é que as pessoas elas partem muito para o senso comum. Professor, o que é senso comum? É aquilo que todo mundo disse. Aquele ano lá que a redação foi sobre a lei seca. Gente, assim, das redações que eu vi, eu posso afirmar assim, quase que precisamente que 70% dos textos falavam que as pessoas não podiam beber e dirigir. Ou se beber, não dirija. Gente, mas isso todo mundo sabe, isso passa na TV toda hora. E aí? Mas qual é a solução para isso? Qual é a solução para que as pessoas não bebam quando vão sair de casa? Será que não seria interessante conscientizar as crianças lá na escola, para que quando elas cresçam, elas saibam as consequências de se beber e pegar no volante? Então tem outros caminhos que você pode seguir para solucionar os problemas. Tá? Então evite aí o uso do senso comum. Bom, tendo desenvolvido essas 5 competências, a gente parte agora para algumas dicas que serão úteis aí, coisas que vocês não devem fazer, coisas que serão úteis na hora de vocês desenvolverem o texto de vocês, o texto dissertativo. Primeira dica, nunca use primeira pessoa. Então, eu acho, eu penso, eu vivo, eu sei, eu não. Tá? Não precisa usar necessariamente a palavra eu. Ou então, vivo em um país. Não, gente, não pode. Nem terceira pessoa, nem primeira pessoa do plural. Desculpa, gente. Por exemplo, vivemos em um país. Estamos em um país livre. Não, gente. O Brasil é um país livre. Ou o Brasil possibilita o livre-arbítrio aos seus habitantes. Por aí vai. Use outras palavras, para não usar a primeira pessoa. Não repita argumentos, porque senão vai ficar parecendo que você está aí enrolando o seu texto. Você falou um argumento, você tem autonomia para colocar exemplo, para convencer, para falar sobre ele, mas não repeti-lo, tá? Evite palavras de duplo sentido, palavras aí de ambiguidade. Eu sempre falo aí para vocês, não tem como grampear cada aluno em cada texto. Então, você não vai estar do lado do seu avaliador quando ele for corrigir o seu texto. Então, use palavras claras, Diga o que você realmente quer dizer, sem brincadeira, sem ambiguidade, sem fantasiar, até porque não é texto literário. Quarta dica, seja criativo com o título. Quem aqui nunca leu uma reportagem assim, só por conta do título que viu? Talvez a reportagem nem tivesse tanta graça, mas o título chamou tanta atenção que te deu vontade de ler aquilo. Então, seja criativo com o seu título, é um ponto que você vai contar a mais. A 5. Nunca copie trechos dos textos da proposta, pelo amor de Deus, gente. Por quê? Como assim você vai copiar um pedaço? Não nem em trabalho escolar se aceita cópia, Então, por favor, não copie trechos. Você pode citá-los, você pode falar sobre eles, mas não copie, tá? Isso aí pode até te eliminar, tá bom? E zerar a tua redação. A dica número 6. Não faça textos com menos de 7 linhas. Textos com menos de 7 linhas não são nem corrigidos. Então, assim, fez um texto com menos de 7 linhas, você vai zerar, tá? Então, mais uma coisa aí que é importante para você não deixar o seu texto para a última hora, Porque vai que te dá um branco, como que você vai dar conta, de escrever aí um texto com uma quantidade considerável de linhas.
A dica número 9, não utilize palavras impróprias, desenhos ou outras gracinhas, né? Como vocês veem aí pelo Facebook afora, um monte de gente fazendo piada que colocou receita de miojo ou como fazer gelo, né, em textos aí propostos de redação. Por favor, né, gente, esse tipo de coisa é imprópria completamente, isso aí pode zerar a redação de vocês. Agora, gente, para finalizarmos, eu quero passar aí algumas dicas de primeira impressão. Ah, professora, mas o que é isso? Como assim primeira impressão? Quando você vai entregar um texto para um professor, principalmente para mim, né, vocês são meus alunos, vocês sabem que eu não aceito texto com aquela beirada do caderno, texto em que o nome esteja assim lá no canto da folha, escrito a lápis. É complicado esse tipo de coisa, então a gente já orienta para que vocês não façam isso, para vocês já estarem acostumados aí quando vocês forem prestarem os concursos, fazerem as provas aí que vocês vão fazer no decorrer da vida. Então, nesse caso aqui, suponhamos que você, a sua prova está lá para ser corrigida, a sua folha de redação. Eu não falei para vocês, mas cada avaliador ele tem uma meta mínima diária. Como assim? Ele ganha aí de R$2 a R$3 para corrigir uma redação. Ele tem que cumprir por dia o mínimo de 100 redações, certo? Então, assim, para que possa dar um dinheiro legal para o cara que está corrigindo, digamos que ele traça aí uma meta mínima, uma meta pessoal de 200 redações no dia. Imagina que a sua é a redação de número 198. Porque ainda tem umas pessoas que ainda vão estar pior que você. Aí você pega, né? O cara tá lá para corrigir, já não tá nem enxergando direito, já é quase 2 da manhã, mas ele quer terminar. E ele se depara com um texto assim. Primeira coisa que vai chamar a atenção de vocês aí é essa linha vermelha, né, que eu fiz aqui. O que é isso? Sabe quando a gente vai digitar um texto e ele fica no final assim, todo desigual, porque a palavra vai lá para o outro lado e não separa, fica estranho? A gente não coloca no modo justificado, não fica mais bonito? Então, esse caso aqui dessa redação, acontece isso. Não vai contar ponto o seu texto estar bonito ou não, mas digamos que conta uma certa moral, né? Então, nós temos aqui, ó. A gente tem esse costume. Por quê? Essa palavra aqui não cabia aqui em cima. Então, né, para não ter que separar, vai que eu separo errado, eu coloquei ela aqui. Gente, se você já parou para pensar que se você separa a palavra aqui corretamente, você conta aí um ponto na ortografia, você está mostrando que você sabe separar a sílaba? Então isso é bem interessante, tá? Usem, coloquem, né? O texto fica com uma aparência mais bonita. Outra coisa, os parágrafos, gente, ele deve ter um recuo, assim, um pouco maior. Lembra aquela regrinha lá, né, da professora lá da 4ª série, de 2 dedinhos? Né? Deixa um tamanho bom, assim, de parágrafo e siga o padrão em todos eles, né? Siga aí a mesma reta. Outra coisa, o título, ele tem que ser aqui. Algumas provas, alguns concursos trazem uma linha apropriada para o título. Essa aqui, no caso, não apresentou. Então, o que vocês vão fazer? Coloca o título na primeira linha, tá? Se você vê que vai sobrar espaço aqui no final do seu texto, você pula uma linha para colocar, né? Para começar a fazer o texto. Esteticamente ele vai ficar mais bonito. Então, você vai dar uma cara melhor aí pro seu texto. Evite o uso de letras maiúsculas aqui no meio, assim, né? Olha aqui quanta vida escrito com letra maiúscula, volta, geral, né? Maiúscula só para, né? Substantivos próprios, né, gente? Ou outras coisas aí que são necessárias. Então, evitem, tá?
Desculpa, gente, a voz tá meio zoada hoje. Bom, a princípio é isso. Quanto à letra, a letra não precisa ser bonita, não precisa ser linda, não precisa ser redondinha, desde que você se faça entender, né? Como eu já disse, você não vai grampeado para traduzir o seu texto, né, para o avaliador. Então, se você vê que você não consegue fazer uma letra legal, tenta fazer letra de forma, né? Vai treinando aí até o dia da prova para ver se sai alguma coisa boa aí, hein, gente? Eu vou colocar agora um exemplo de uma redação esteticamente bonita. Olha só, como que um corretor ele não vai ficar muito mais animado se ele pega um texto nesse padrão aqui para corrigir, né? Como vocês podem ver, ó, impecável a margem aqui, tá? Não pode ultrapassar a margem, mas também não deixa espaço, tá? Bom, aqui, ó, como eu disse para vocês, ó, a pessoa separou a palavra pessoa. Olha só, ela já mostrou, né, que ela, quando se separa, um S fica aqui, o outro vem para cá. O título aqui ela não pulou linha porque provavelmente essa pessoa estava insegura quanto ao número de linhas que iriam sobrar aqui, tá? Então por isso que ela não pulou. Mas esteticamente esse é um texto muito bonito. Não estamos aqui hoje para falar de conteúdo, tá? Foram umas dicas de estética, tá bom? E o que eu quero deixar para vocês são os votos aí meu, da Beatriz Haas, da Elisa Rosa. Eu sou professora Daiane Martins, professora de português atuante no ensino fundamental e médio. Nós três somos acadêmicas da UTF-PR, o curso de pós-graduação Educação e Tecnologia. Queremos desejar a vocês aí uma boa prova e muito sucesso.